Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos, né? Nós vamos aproveitar a Márcia aí, né? Verdade. Vamos sugar a Márcia aí com testemunho, com mensagem. Ela vai cantar para nós. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, né? Uma grande bênção para nós. Márcia, seja bem-vinda, Márcia, ao nosso PG. Obrigada, meu querido irmão. Estou, assim, maravilhada. Eu estou vendo o povo aí muito animado. Animado. Mas é porque todos somos amigos de Jesus. Só o nome do PG já dá para perceber, né? Amigo de Jesus. Tem a alegria no seu coração, né? Isso é maravilhoso. Estou muito feliz. Eu quero saber, já posso contar o testemunho? Já posso louvar? Me contem aí o que eu posso fazer agora. Pode contar o testemunho, né? Neste momento, e depois nós vamos ter um momento de oração intercessora, tá? Amados, seguinte, eu moro na Bahia já há mais de 20 anos. Bahia. Mas eu não sou baiana, sou natural de Teresina, Piauí. Não sei quem já foi lá, sabe quanto é quentinho lá, né? Pois é, sou de lá. E eu comecei a cantar lá na minha terra natal, Teresina. Não sou adventista de berço, não sou besta. Vim lá do Piauí, comecei a cantar com 11 anos lá mesmo, na minha terra natal, com 11 anos no mundo. Eu cantava em barzinhos, violão, voz e teclado, sabe? Comecei lá na minha terra natal com 11 anos. Desde que eu descobri o dom de cantar, eu comecei a alimentar também no meu coração um sonho de investir nisso, de me voltar para isso, de cantar no Brasil inteiro, ser uma cantora conhecida, famosa, sabe? E quando eu tinha 11 anos de idade, surgiu então a oportunidade de cantar lá em Teresina, na minha terra natal, fazendo, como eu disse, né, nos restaurantes, nas churrascarias eu cantava, voz e violão. Quando eu tinha 14 anos, a banda Flor da Sucena, que é uma banda da Bahia, foi fazer turnê lá em Teresina, e foi assim que eles me conheceram, que lá já, nessa época eu já cantava em bandas maiores mesmo, e eles me conheceram me ouvindo cantar e gostaram e chamaram então para cantar nessa banda e consequentemente morar na Bahia, porque essa banda era da Bahia. Então, depois de muita insistência com a minha mãe, né, nessa época meus pais eram separados e eu insisti bastante com ela para poder ir, porque eu tinha realmente na minha cabeça que a Bahia seria o lugar onde eu ia conseguir realizar os meus sonhos profissionais, né, de cantar e tal, porque a Bahia era o estado da música, o melhor carnaval do ano, os melhores cantores do Brasil, né, muitos nomes fortes são da Bahia, então eu queria ir para lá, vir para cá, né? E aí, depois de muita insistência com a minha mãe, ela deixou eu vir. Com 14 anos, eu saí, então, da minha casa para vir morar na Bahia e cantar nessa banda. O dono da banda ficou como meu tutor, porque eu era de menor, né? E assim que eu cheguei, no ano 2000, a banda se projetou para gravar o seu quarto CD, e era o primeiro CD que eu ia gravar na minha vida, então fiquei bem empolgada, bem animada. Gravamos esse CD e foi, assim, um sucesso. Foi um sucesso nas rádios, na região ali da cidade de Cruz da Cunha, que era a cidade onde eu morava, de onde a banda era. Então, começamos a nos organizar para fazer turnê pelo Brasil, Sudeste, Nordeste e tal, Centro-Oeste. E a gente viajou muito com essa banda. Essa música, a música que eu gravei, né, desse quarto CD, era a música tema do CD, e foi um sucesso na época. Né? Começaram a surgir vários convites e fã-clubes onde a gente chegava nos hotéis, era aquela juventude esperando a gente com presentes, aquela coisa toda, sabe como é que é no mundo, né? Então eu comecei a pensar, poxa, vai dar certo, é isso aí, tá tudo correndo bem, né? Mesmo longe da família, estava ali focada nesse objetivo. E no início tudo era flores, né? Mas aí o tempo foi passando e eu comecei a perceber algumas coisas. Na minha cabecinha ali de jovem, adolescente, pré-adolescente, jovem, né? 15 anos praticamente já em 2000,
eu pensava assim, não, se eu conseguisse alcançar fama, sucesso, dinheiro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Vai dar tudo certo, vai estar tudo de boa na minha vida. E através dessa banda eu pude desfrutar um pouco disso, sabe? Essa banda foi para programas de televisão, como Raul Gil, né? Depois vocês podem até pesquisar no YouTube, tem aí Márcia Laiane Testemunho. Tem um documentário de 5 minutos, mais ou menos, falando um pouquinho da minha história. Tem até as fotos quando eu ficar leve. Talvez eu ficar leve, viu, gente? Minhas férias no topo, foi bênção demais. Ah, você é do Piauí, né, Maurinho? Muito bem. A Maurinho comentou aqui. Então, eu tive a oportunidade de conhecer e de realizar esse sonho. Só que o que eu percebi? À medida que eu ia avançando na minha carreira, eu ia percebendo que lá dentro, no meu coração, aquela tão sonhada felicidade, ela não existia. Ela não acontecia, porque eu estava ali no palco, cantando para multidões, animando o pessoal, levando alegria, mas lá dentro, quando as luzes se apagavam, que o show terminava, lá para as 5 da manhã, eu ia para o hotel para dormir, para descansar. Mas, gente, por várias vezes eu não conseguia dormir. Por várias vezes eu sentia vontade de chorar sem saber o porquê, nem o motivo. Eu só sentia. Eu só sentia. E eu me perguntava por que essa tristeza, por que essa sensação estranha de que alguma coisa falta e eu não sei o que é, sabe? Eu pensava, deve ser saudade da família, que tá todo mundo lá no Piauí, todo mundo longe de mim. Então eu ligava para minha mãe, falava com a minha família, mas ainda assim, aquela tristeza, aquela crise existencial aumentava cada vez mais. A ponto de eu já não conseguir nem disfarçar muito, né, para as pessoas ou para o pessoal da banda. Graças a Deus eu nunca fui envolvida com questões de bebida, drogas, prostituição. Graças a Deus o Senhor me protegeu dessas coisas, sabe? De oferecer, ofereciam, tipo bebida, drogas, não. Na banda, na época, não tinha essa questão de droga, assim, sabe? Não era muito forte isso. Então, as bebidas, eles me ofereciam bebida, cerveja, cachaça. As dançarinas que tinham na banda dançavam tomando cerveja. Sei que elas conseguiam dançar bebendo, mas tudo bem. Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito cuidadosa, assim, com a voz. Até refrigerante eu evitava de tomar por conta da voz. E eu louvo a Deus por isso também. E, então, assim, quando eu comecei a sentir essas crises, essa tristeza profunda no meu coração, eu comecei a ouvir música evangélica. Eu ouvia muito Aline Barros, muito Fernanda Brum. E é incrível como eu sentia muita paz quando eu ouvia os louvores, sabe? Eu amava, às vezes, para dormir, eu tinha que colocar uma música evangélica para ouvir. Eu sempre tive fé em Deus, sempre acreditei que Deus existia. Só que eu não conhecia e eu tinha a visão muito errada de Deus. Eu pensava Deus como um Deus muito severo, no trono ali, pronto a castigar. Se eu topasse na rua, eu já falei, foi o que eu fiz de errado agora, meu Deus, o que aconteceu? Sabe? Tinha essa visão, tinha medo de Deus, de chegar para Deus. Mas eu sempre fazia uma coisa. Quando eu estava ali no palco cantando, eu sempre, antes de começar a cantar, eu rezava o Pai Nosso e pedia a proteção de Deus, porque eu tinha muito medo de estar ali exposta num palco, né? Aquelas pessoas ali embaixo, não sei quem era, não sei o que tinha na cabeça, eu tinha muito medo de briga, de tiro, essas coisas, então eu sempre pedia que Deus me protegesse ali diante daquele show. E Deus, graças a Ele, sempre me protegeu. E eu aquecia a voz, né, para cantar no mundo, cantando música evangélica. Eu começava a cantar música evangélica no camarim, até a voz ficar bem aquecida. Você tem noção, que coisa, né? Mas eu tenho certeza que já era o Espírito Santo ali operando no meu coração. Até que um dia, a sede da banda, que é o lugar onde a banda ensaia, lá em Cruz da Cunha, Bahia, mudou-se para o lado da igreja adventista. Então, para eu ir ensaiar, eu tinha que passar em frente à igreja. E assim, por várias vezes, quando eu passava, estava tendo culto. Quarta-feira, dia de quarta-feira principalmente. Eu passava e estava tendo culto, e aquela música evangélica sempre me chamou a atenção e não foi diferente. E aí eu sentia vontade de entrar na igreja, mas ficava com muita vergonha, porque eu imaginava que os irmãos não gostavam da gente, da banda, porque a gente ensaiava do lado, fazia barulho e tal. Então eu me escondia atrás de uma árvore que tinha e ficava ali ouvindo aquelas músicas e sendo muito tocada por Deus, mas resisti por muito tempo de entrar na igreja. Até que um dia eu falei, eu vou entrar nessa igreja. E aí convidei a amiga Patrícia para entrar comigo, ela entrou na igreja e, para nossa surpresa, assim, a nave estava vazia.
tinha apenas um ministério de louvor ensaiando. Eram jovens ensaiando louvor. E aí eles viram a gente assim, aí tomaram aquele susto e pararam imediatamente de ensaiar. E foram lá na frente, assim, na porta da entrada, receberam a gente com todo carinho, com todo amor, assim, aquela recepção calorosa dos jovens adventistas, dos Caleves. E foi muito bom. A gente sentou no primeiro banco da igreja e eles continuaram ensaiando. E ali eu vivi um momento que marcou muito, porque na época eu tinha a mesma faixa etária que eles, né? Na época eu tinha acho que 17 anos. E eles começaram a ensaiar, louvar a Deus, e aquilo me tocou muito, porque eu via no olhar deles, na forma deles cantarem, algo diferente, que me prendeu a atenção, me deixou muito emocionada. Eu via brilho no olhar, eu via um sorriso sincero, eu via amizade ali entre eles presentes. Foi muito bom, foi muito lindo. E eu senti assim, eu fiquei comparando a vida deles com a minha. Eu pensei assim, poxa, eles são jovens como eu, estão aqui adorando a Deus, dedicando a sua voz, seu talento para Deus, enquanto eu estou por aí viajando, correndo risco de acidente e perdendo noite, prejudicando a minha saúde e levando ilusão para as pessoas, porque eu nem sou tão feliz assim para poder estar levando essa alegria toda que eu imaginava que um dia eu pudesse levar. E naquele momento eu desejei ser como eles, louvar e adorar a Deus, sabe? Eu achei muito lindo. E aí, no final daquele momento, o pessoal me chamou e conversou e convidou para frequentar a igreja que estava na última semana de uma conferência. Nós começamos aí todos os dias e o pastor pregando, e eu me emocionava muito, eu ia para frente em todos os apelos, me emocionava com os louvores. E no final dessa semana, eu recebi um convite especial para estudar a Bíblia. Aí o estudo da Bíblia foi assim maravilhoso, foi o ponto alto de tudo, de toda a minha história, porque foi no estudo bíblico que eu conheci a palavra de Deus, conheci Jesus. Foram 30 lições que a Josefa me passou, mas, creio, irmãos, a partir da segunda lição eu já tinha tomado a minha decisão, eu já queria até me batizar. Porque foi a lição, assim, que me fez cair a ficha da realidade do mundo, das coisas, sabe? Era tudo que eu precisava. Eu lembro até hoje o tema que dizia as boas novas da salvação. E ali a Josefa abriu a palavra de Deus e ela me explicou todo o plano da redenção. Sabe, eu tinha muitas perguntas para fazer para ela, e sempre perguntava várias coisas, porque eu queria entender onde a gente vai, né? O propósito que a gente está aqui, por que a gente está aqui? Se a gente morrer, vai para algum lugar? Entendeu? Tipo, para onde eu vou? De onde eu vim? O motivo de a gente existir? Enfim, por que Deus criou a gente aqui? De repente a morte vem e leva. A gente vai para onde? E não tem esperança? E acabou, morreu, acabou. Então, eu não tinha esperança. Eu ficava agoniada quando eu pensava na morte, porque eu pensava assim, eu vou morrer e nunca mais vou existir. E eu pensava, então para que Deus criou a gente? Se a gente depois vai morrer e nunca mais existir? Não tem sentido isso. Então, quando a Josefa trouxe a Bíblia para mim, quando ela explicou sobre esse plano maravilhoso da redenção, e aí eu pude entender realmente o amor de Deus. Quando a Josefa falou comigo sobre o plano da redenção, ela disse que Jesus, né? Jesus é o próprio Deus, Deus Filho, que fez todas as coisas, que deixou o céu, deixou o trono de glória, deixou os anjos, deixou a majestade, né? E veio aqui se revestir da humanidade e veio aqui para morrer no meu lugar. Veio aqui para carregou sobre si os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Então, naquele momento eu parei e eu fiquei lembrando dos filmes de Jesus que eu já tinha assistido, né? Na época da Semana Santa, todas as emissoras de TV colocam lá o filme da vida de Jesus. E aí eu assistia todo aquele sofrimento, toda a vida de Jesus, e eu me emocionava muito. Mas mesmo assim eu não entendia o porquê que Jesus tinha que passar por tudo aquilo. Carregar aquela cruz, ser cuspido, ser humilhado. Ele que ajudou, ele que fez milagres, ele que curou, perdoou as pessoas, e eu não entendia. Então, quando a Josefa abriu para mim Isaías 53, gente do céu, foi tremendo. E ali eu vi, né, a palavra de Deus, a profecia que diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, né? Foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas
iniquidades. Então, eu entendi o amor. Eu entendi que não existe amor maior do que esse. Eu conheci alguém que me ama como eu não mereço, como eu não entendo o amor inexplicável de Deus por mim. Sabe, ele é Deus Todo-Poderoso que disse, haja luz e houve luz. Mas esse mesmo Deus amou você e a mim a tal ponto de vir aqui, nesse mundo miserável, horrível, cheio de pecado, para tomar o meu lugar e o seu lugar. Isso para mim é tudo. Eu não consigo entender como ele pode, ele ama tanto a mim e a você. E esse amor é o meu combustível, é a minha alegria, é a minha esperança, é o meu tudo. É saber que todo dia eu conto com o amor de Deus por mim. E eu quero ver Jesus. Eu quero muito ver a face de Jesus, eu quero muito abraçá-lo, eu quero muito estar com ele para sempre. Não existe amor maior do que esse, irmãos. Ele foi além por mim, por você. Pagou o preço do nosso resgate. Então, diante desse amor, o que eu poderia fazer se não me entregar? Impossível não me entregar esse amor. E incrível que quando eu conheci esse amor, quando eu contemplei a cruz e vi ali a resposta, a esperança, o perdão, a graça maravilhosa de Jesus, eu decidi então entregar o meu coração a Ele. Era o mínimo que eu podia fazer, era me render, me doar a esse Deus que fez tudo por mim, fez e faz a cada dia. E eu entendi, né, como diz lá no Salmo 40, né? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiaram no Senhor. Me firmou os pés sobre a rocha. E foi isso que ele fez na minha vida. Ele tirou aquela música que não honrava o nome dele e colocou um hino de louvor. Eu entendi que o dom que ele me deu foi tão somente para honrar e proclamar e louvar o nome dele. E é um privilégio muito grande poder louvar esse Jesus maravilhoso que nós temos. Ele entrou na minha vida, preencheu aquele vazio, me encheu de esperança, me encheu de alegria, me encheu de vida. Eu não sei nem, não tenho nem palavras para fazer para vocês. Como é maravilhoso servir a Jesus. Eu vou fazer esse ano 20 anos. 20 anos que eu me batizei. E são tantas experiências, tantas vezes que Deus assim, meio que me abraçou, sabe? Ele é um pai, ele é um amigo, ele é um irmão, ele é tudo que a gente precisa. É Jesus. É deixar ele ser o Senhor da nossa vida. É deixar ele conduzir e nos guiar. Porque ele sempre tem o melhor para nós. Ele sabe cuidar de mim, de você. De maneira especial. Então, eu comecei a falar, gente, olha, eu fiz um estudo bíblico, no decorrer do estudo bíblico, já fui avisando a todo mundo que eu ia me batizar, que eu ia sair da banda, tá? E as pessoas não acreditavam, como assim você tem uma carreira de sucesso pela frente, a sua voz, o dono da banda falava, a sua voz é a voz que vende o CD e eu não posso perder você é muito nova, o que foi que fizeram com você? Fizeram lavagem cerebral e tal. Aí eu falei, não, eu só quero seguir Jesus. Eu só quero seguir Jesus, entregar ele, me batizar. O dono da banda disse que queria conversar comigo, pediu que eu fosse no escritório e ele disse assim, Márcia, calma, não faça isso é coisa de velho, isso é coisa de idoso, você é crente, você é nova. Ele disse assim, olha, se você não se batizar, se você esquecer esse negócio de Jesus, eu vou patrocinar um CD solo para você. Nós vamos investir na sua carreira solo. E você agora vai ser Márcia Laiane Banda, tá? Então pensa aí direitinho o que você quer. Eu estou te oferecendo um CD, uma carreira solo. E aí eu ouvi ele falando, eu falei, com certeza isso aí é arte de quem? Do inimigo das nossas almas. Arte do inimigo, querendo me desviar, tirar do meu coração a minha decisão. Mas já estava firmada a minha decisão por Jesus. Nada ia abalar, queridos. Eu falei, olha, obrigada pelo seu convite, mas a minha missão agora é tão somente louvar, honrar e proclamar o nome de Jesus. E ele nem argumentou, eu fui embora. E no dia 19 de março eu completei 18 anos, e no dia que ele era meu tutor, né? Tudo foi no tempo certo. Deus me apresentou essa palavra no ano certo, porque foi o ano que eu ia ficar de maior e ia sair da tutela dele, né? O dono da banda.
Então, de 19 de março eu batizei, eu fiz aniversário no dia 29 de março, eu me batizei na igreja adventista, foi uma festa linda. A gente teve que interditar uma rua, porque a cidade inteira foi assistir o batismo. As pessoas não acreditavam que eu me decidi. Foram 9 almas naquele dia que se entregaram a Jesus e foi lindo, lindo demais. E eu tive uma surpresa muito grande, na verdade, um chamado que o Senhor me deu. Quando eu me batizei, eu fui batizada pelo pastor Carlos Alberto, que na época era presidente da Associação Bahia, aqui. E ele me chamou, depois do batismo, ele me chamou lá na frente, e, Márcia, vem aqui que eu quero te fazer um convite. E ele disse assim, Márcia, eu quero, em nome da Igreja Adventista, da Associação Bahia, convidar você para gravar um CD para a honra e glória do Senhor. Então, assim, eu saí do tanque, Deus já me deu esse chamado, Deus já me chamou para o Ministério da Música, e eu entendi esse chamado, eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus, porque antes mesmo de batizar, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu falei, vou me entregar, vou dar o passo da fé, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, Deus é fiel. Lá em Salmos 37, 25, diz assim, fui moço, agora porém já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus, se eu for contar aqui a vocês todas as coisas que Deus fez, começou com esse CD, né, com o chamado. Então, eu pensava assim, antes de batizar, bom, eu vou sair da banda, vou batizar, e eu vou ser obreira bíblica, eu vou dar estudo bíblico, porque as pessoas precisam conhecer dessa verdade maravilhosa, e é tudo que elas precisam, sabe? E assim, antes de ir para Salvador, eu fui sim à obreira bíblica, passei um mês lá junto com a Josefa, e foi a minha mãe na fé, dando estudo bíblico, e foi assim, maravilhoso. Eu gosto muito disso. Por isso que eu amo o Caleb. Então, depois eu fui para Salvador, e do chamado para gravar o CD até o CD sair demorou, viu, irmãos? Foi um ano assim de preparação, tá? Deus foi me preparando para esse ministério. E mesmo sem o CD, eu comecei a viajar, só um minuto, comecei a testemunhar. Voltou? E mesmo sem o CD, até o CD sair, eu comecei a receber convite para testemunhar, para cantar em várias igrejas aqui da Bahia, e até fora da Bahia, tem outros estados, e eu ia de onde pegava ônibus, me mandava, toda alegria. E eu falava, Deus, manda alguém sentar do meu lado aqui para falar de Jesus para essas pessoas. E Deus sempre mandava alguém do meu lado, e eu falava sobre a palavra, sobre Jesus, sobre o sábado, sobre o que Deus mandasse eu falar. Ai, meu Deus, espera só um minutinho. É que tem alguém me ligando aqui. Pronto, desculpa. Então, assim, Deus é maravilhoso. Foram muitos desafios que eu enfrentei, mas a minha alegria é de ver que Deus sempre esteve comigo, sempre cuidou. E quando eu canto a música Deus é bom, é porque eu olho para a minha vida e eu não posso deixar de declarar isso, que Deus é bom. Da forma que Ele cuidou de mim, da forma que Ele providenciou tudo que eu precisava, sem eu nem ter a ansiedade de me preocupar, sabe? Porque quando eu saí da banda, né, eu trabalhava na banda, vivia da banda financeiramente, então eu saí da banda, fui para a igreja, não tinha emprego, só sabia cantar na vida, né? Depois que eu fui estudar, né? Quando eu saí da banda, eu não tinha nem o ensino médio completo, porque eu não conseguia conciliar muito bem o trabalho com a banda, as viagens, com o estudo, entendeu? Mas depois Deus operou tudo, Deus providenciou tudo, consegui fazer a faculdade, casei, tá me insistindo de ligar aqui, meu Deus. Tô aqui. Pronto, gente, voltou aí? Voltou. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Então, e aí depois veio outro CD também, tudo providência de Deus, tudo foi cuidado de Deus. Eu não precisava pedir para Deus, tipo, roupa, perfume, sapato, não precisava nem pedir essas coisas. Que são coisas de necessidade básicas, vamos dizer assim. Deus sempre mandava de alguma forma. Então, até o CD sair, Deus, assim,
providenciando cada coisa que eu precisava, sem nem eu pedir. Então, assim, é maravilhoso ter e ver esse cuidado de Deus, assim, meio que até personalizado, sabe? É linda a forma como Ele cuida de nós. Eu tenho certeza que você também declara isso comigo, que Deus cuida de você e de mim de uma forma especial. Você consegue ver o agir de Deus na sua vida? É tão bom, né? Quando a gente olha para esse mundo e tem bilhões e bilhões de pessoas, mas Ele olha para você. Ele sabe o seu nome, conhece você de forma única, né? Lá em Isaías 43 diz o quê? Agora, pois assim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? É isso. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, não é Deus de longe, Deus de perto. É isso? É maravilhoso. Então, eu acho que eu vou ter que resumir já aqui minha parte do testemunho, já peguei muito tempo, não é isso, amada? Mas eu me batizei, amados, e foi a melhor escolha da minha vida, foi colocar Jesus como Senhor, como Salvador, como amigo amado da minha alma. E Ele fez coisas lindas, ele tem uma família linda, tem um esposo, um filho lindo, Miguel. Sou fonoaudióloga, trabalho na área de fonoaudiologia também e desenvolvo meu ministério musical. Esse ano, como vocês viram, lancei, ano passado, quer dizer, uma nova música, que é um single que fala do amor de Jesus, que eu já vou ter 16, né? E é isso, e tem mais coisas para acontecer, que Deus está aí operando e realizando novos projetos, tudo nas mãos do Senhor no tempo dele, né? Ser cristão não é fácil, não é. Exige renúncia, sacrifício, né? Sacrifício principalmente do eu. E nessa caminhada toda de quase 20 anos, ele foi me ensinando isso de forma linda. Quantas e quantas vezes Deus me animou, quantas e quantas vezes Deus me ergueu, me ensinou de forma linda. Deus fala muito comigo através da música, através da palavra. Eu entendo. E assim, é lindo como numa pregação ele consegue falar com várias pessoas de forma até personalizada, né? Só o Espírito Santo faz isso. E é muito bom, muito lindo de ver isso na nossa vida. E o segredo é a permanência, com certeza. A permanência em Jesus. Eu sempre falo que o amor de Deus é meu combustível. E todos nós passamos por dificuldades, momentos, né, que apertam e os acontecimentos, os problemas tentam ofuscar a presença de Deus, tentam acabar com a nossa fé, mas sabe, quando a gente está na igreja, não por status ou para que as pessoas vejam, ou para ter muitos cargos, mas eu estou na igreja não por isso, não por aparecer, não por nada disso, mas é por Cristo mesmo. Não vou sair dela se alguém falar de mim. Não vou sair dela se problemas surgirem na minha vida, porque com Deus não há prejuízos. Com Deus não há prejuízo. Acontece o que acontecer, eu quero estar firme em meu Jesus. Ele vale a pena. Ele é tudo o que eu preciso. Entende? Então, eu sei que o inimigo, ele tenta, ele faz isso, aquilo, sabe? Mas cabe a nós perseverar assim, como Jesus perseverou naquela via dolorosa. Não foi fácil para Cristo também. Sei que não é fácil para você, mas ele é o nosso socorro em ocasião oportuna, né? Assim como você e eu somos tentados, ele também foi tentado e ele venceu para fazer você e a mim mais que vencedor. Então não desista de Jesus, nunca. Aconteça o que acontecer, põe a sua confiança no Senhor, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre fé, que foi isso que o Senhor separou para falar hoje, tá bom? Acho que o testemunho já encerrou aqui, senão eu não vou ter tempo. Então, mais uma vez, vamos ouvir então agora a Márcia. Na realidade, vamos ouvir, né, Deus falando no nosso coração, por intermédio da Márcia. Amados, hoje, quer dizer para vocês que, olha, vocês colocaram aí no post, no cartaz, né, que a Márcia é cantora, moderadora, fono, mas a Márcia não, ela está aprendendo a pregar, viu, irmãos? Hoje, pela manhã, eu acordei com essa mensagem no coração, o Espírito Santo foi me falando, e eu fui escrevendo algumas coisas, e hoje
o Espírito Santo quer nos falar sobre fé, sobre a fé. Né? A gente sabe aí a definição de Hebreus, capítulo 11, e diz o quê? Ora, a fé... Pode abrir, espero vocês abrirem. Estou vendo alguns aí querendo abrir a Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 1. Pode ler para mim, por favor, Helena? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quer aí? Pronto, tá ótimo. Então, a fé é o início de tudo, não é isso? Travou aqui a minha imagem. Se não tivermos fé, então não temos nada. Como iremos acreditar? Como iremos crer nas promessas se não tivermos a fé? A fé é o elemento principal no início da nossa caminhada cristã, né? Ela traça, toda a nossa caminhada cristã é traçada pela fé. Toda a nossa história, tudo tem a ver com a nossa fé. E eu estava hoje de manhã pensando, eu lembrei de um livrinho chamado Quando Tudo Falha. Não sei quantos vocês já leram esse livro, é um livro pequenininho, esqueci até o nome do autor. Eu só lembrei um pedacinho da história que eu li, era de uma pessoa que ele era equilibrista, e ele, toda uma multidão para assistir, né, o espetáculo dele, ele estava entre duas montanhas, em um abismo, entre elas tinha um abismo, e ele estava sendo desafiado a passar por cima de uma corda, num triciclo. E aí ele passou, foi, voltou, e todo mundo aplaudiu, que maravilha, você realmente é muito bom, né? As pessoas ficaram maravilhadas de ver que ele conseguia, certo? E depois ele pegou um carrinho, além do triciclo, não, aquele só tem uma rodinha, uniciclo, né? Ele foi com o carrinho e o uniciclo atravessou, foi e voltou. Aí o que aconteceu? Todo mundo aplaudiu, e agora ele falou, vocês acreditam que eu consigo atravessar isso aqui mesmo? Mais uma vez, só com o carrinho, né? E aí o pessoal, acreditamos em você, com certeza, você vai conseguir, você pode. E aí ele falou assim, realmente, se vocês acreditam, então, quem é que vai entrar no carrinho aqui para eu levar? Quem vai sentar aqui para eu atravessar e voltar com essa pessoa? E aí, será que alguém tinha coragem? Será que alguém realmente tinha fé que ele ia atravessar e voltar sem nenhum risco? Ninguém entrou naquele carrinho. Ninguém entrou. Então, assim, essa história nos mostra que quando a gente realmente acredita, né, existe dois tipos de fé. A fé viva e a fé morta. A fé viva é a fé que ela é acompanhada e demonstrada pelas nossas obras. Né? E a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E a fé morta, ela não tem obra, ela só é de boca, de aparência, mas ela não é mostrada com as nossas obras. Então não tem fé, uma fé sem fundamento, sem prática, né? E isso a gente tem que se atentar muito, porque é muito perigoso, né? A nossa fé, ela é desafiada todos os dias. Todos os dias somos desafiados na nossa fé. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, a fé gera obediência, e a obediência alimenta a fé. A fé gera obediência, e a obediência alimenta a fé, como se fosse um círculo, um que alimentava o outro, um que ia nutrindo o outro. E assim, e é verdade isso, é verdade. A fé, ela precisa produzir em nós uma ação, nova atitude, não é verdade? Nós, como cristãos, precisamos viver pela fé. A Bíblia fala isso. Então, nós já falamos aqui sobre fé viva e fé morta. O que Deus espera é que a gente tenha uma fé viva, uma fé firmada na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva. Não é qualquer palavra, é a palavra que Deus disse, ela tem poder. Então, à medida que você ouve e você acredita nessa palavra, né, ela faz transformação na nossa vida. Por que a gente tem
tem que cuidar com a nossa fé, porque muitas vezes eu mesmo já ouvi várias pessoas, não, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe e tal, mas só diz assim, eu creio em Deus e pronto. Essa crença não produz nenhuma mudança ou sinal de que realmente aquela pessoa crê, né? Isso é muito perigoso, é como se a pessoa, eu creio em Deus, mas eu vivo como se ele nem existisse, sabe? E isso traz uma incoerência muito grande, né? Uma incoerência, não condiz com o que eu falo. Aqui em Hebreus capítulo 11, no verso 6, pode ler de novo, meu amor. Verso 6, capítulo 11. Qual livro? Sem fé, Hebreus. de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pronto. Incrível. É um verso até conhecido de muitos, mas eu acho que muitas e muitas vezes na nossa vida a gente perdeu por falta de fé. Eu acho que Deus tem muitas coisas para fazer em nós, por nós e através de nós, mas muitas vezes falta fé. Falta fé. Porque a gente tem muitos desafios ainda a enfrentar. E a gente precisa dessa fé forte, fé firmada na palavra. Fé é aquela fé que você olha para o problema, olha para a situação, você não vê saída, mas você confia. Mas você sabe que Deus está cuidando de tudo e o melhor vai ser feito. Mesmo que o melhor não seja o que você está pensando que aconteça. Mesmo que o melhor aos seus olhos seja diferente dos olhos de Deus. Aí você descansa o coração, porque você confia. Confia que Ele sabe todas as coisas e Ele sabe cuidar de você, como ninguém. Entende? Então, eu lembrei da história de Ana, mãe de Samuel. Antes de ter Samuel, Ana vivia num sofrimento muito grande, porque ela queria muito ser mãe, né? Já vivia num casamento, num contexto horrível, a mulher humilhava ela, né? A primeira esposa, lá de Eucana, e ela era muito perseguida, humilhada, porque ela não tinha filhos. E a gente sabe que, na época, quando uma mulher engravidava, significava que ela era muito abençoada. Então, Ana, além de sofrer humilhação pela esposa do Eucana, a outra esposa, ela não se sentia amada por Deus porque ela não podia ter filhos. Né? E Ana vivia triste, Ana às vezes não comia. Mas um dia, Ana falou, agora não, chega de viver assim. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus com fé, vou me derramar no altar do Senhor. E ela foi ao templo e orou, derramou seu coração, sua alma perante Deus. Tanto que até o sacerdote ficou assustado, achou que ela estava embriagada, imagina. Mas ela, não estou embriagada, não me tome por ímpia. Eu sou uma mulher aflita que estou derramando a minha alma perante o Senhor. E aí ele falou que Deus concedeu essa petição. Né? E interessante que Ana, quando levantou daquela oração, ela levantou outra pessoa. O seu semblante já era outro, a Bíblia fala. Ela já sorria, voltou, comeu, sabe? Então, assim, fé, ela estava plenamente convicta que Deus a ouviu e que o milagre iria acontecer. O milagre iria acontecer. E sabe, muitas vezes a gente ora, ora a Deus, conversa com Deus, mas quando a gente levanta, a gente coloca a nossa mão no meio da história, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente tenta dar o jeitinho brasileiro, né? E não deixa, às vezes, Deus trabalhar. Não deixa Deus conduzir da forma que Ele quer. E muitas vezes isso atrasa muito a nossa vida, a nossa maturidade espiritual. E a gente precisa muito de pedir discernimento a Deus e pedir que Ele aumente a nossa fé. E a nossa fé, como eu já disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé precisa ser alimentada. Se a fé não for alimentada, ela não vai resistir às pressões desse mundo, às ilusões desse mundo, né? Então, o que eu vejo, o que eu ouço também alimenta a minha fé ou não, né? A fé está totalmente ligada à nossa vida espiritual. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, ter cuidado, selecionar, estar mais conectado à videira,
para que a nossa fé ela seja firmada e que Deus prepare a gente para enfrentar o que a gente vai ter que enfrentar. Porque Jesus está voltando, irmãos. E com fé superficial, não dá para enfrentar o que está por vir, não. Não vai dar. Ou a gente mergulha agora, ou a gente se prepara agora, no tempo que se chama hoje, ou a gente não vai resistir. Porque fácil não vai ser. Não vai ser. A gente acha lindo, a gente se emociona, quando a gente vê as histórias dos mártires, mas e eu e você? Será que a gente vai se permitir ser lançado numa cova dos leões, como um Daniel da vida? Será que vamos nos permitir ser lançado numa fornalha de fogo ardente? Pela convicção de que há um Deus que cuida de você? Será? Precisamos nos preparar para o que virá. Deus está chamando, Deus está convocando, conclamando uma geração cheia do Espírito Santo, cheia de fé, para ser luz nesse mundo de trevas, para levar a verdade, o evangelho eterno, para brilhar a sua verdade nesse mundo. E eu sei que você faz parte dessa geração. Amém? Deus quer te usar muito, muito, muito mesmo. E esse clamor pelo Espírito Santo que Deus tem motivado, inspirado, a igreja tem acordado para isso. Isso é muito importante. Porque nós estamos ainda num tempo em que a gente pode ajoelhar, a gente pode declarar o nome de Deus, mas eu não sei até quando isso vai ser possível. Nós não sabemos. Mas possamos sim ter essa consciência de que o tempo é hoje. De rasgar o nosso coração diante de Deus e clamar por uma vida espiritual profunda, por uma vida espiritual firmada, vivificada pelo Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Porque o que eu comi ontem não serve mais para hoje. Tem que ser todo dia, irmãos. Meu corpo precisa de alimento todos os dias. A minha vida espiritual, a minha fé também precisa do alimento diariamente. E outra coisa. Eu vou para a igreja. Eu canto. Eu vou no PG e tal. Todo sábado estou na igreja, todo domingo estou na igreja, quarta-feira estou na igreja. Ótimo, isso é importante, faz parte. Mas isso aí é só sobremesa, tá? Isso aí é só sobremesa, porque o banquete é você e Jesus. O banquete é quando você está na sua casa, que você se ajoelha, que você se conecta com a videira. O resto é consequência disso aí, a sobremesa é consequência desse encontro. Jesus fala, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Vamos desfrutar dessa bênção. A graça está aí, salvadora, na nossa vida. A porta foi aberta, é só entrar por ela, desfrutarmos. E sabe o que é lindo disso tudo? À medida que a gente se conecta mais e mais com Deus, Ele faz aquela obra, a obra inversa. O pecado, a Bíblia fala que Deus fez a cada um de nós a sua imagem e semelhança, mas o pecado ele foi, né, deteriorando isso em nós. Mas aí veio Jesus, veio a graça, veio a cruz. Então, hoje, através do Espírito Santo, à medida que a gente se entrega e se aprofunda nessa comunhão, Ele vai restaurando isso em nós. Vai restaurando, vai dominando, e o pecado vai se enfraquecendo a cada vez mais, sabe? E aí, pode vir tentações, pode vir tudo. Você está firmado em Deus. Nós precisamos combater o bom combate da fé, como Paulo. E é isso mesmo, é um combate, é uma guerra. Estamos em guerra. Nosso Deus já venceu. E Ele quer fazer eu e você vencedores. Mas para fazer eu e você vencedores, precisamos entender que dependemos dele. Sozinhos, sem chance. Sozinhos, sem chance. Então é hora de sacrificar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como disse Paulo em Romanos 12. Sabe? A verdadeira fé ela nos leva à entrega com ação.
Como eu vou saber? Eu coloquei uma pergunta aqui. Como eu vou saber se estou tendo atitude de fé diante de um problema? Acho que eu já até comentei um pouco. Eu acho que essa resposta seria a seguinte: como você se porta depois que você colocou a situação na mão de Deus? Você continua aflito? Você continua desesperado? Seu coração não tem paz? Então sua fé anda vacilante. Mas se você já colocou na mão de Deus, e você louva, e você sorri, você sabe que tudo vai ficar bem, do jeito de Deus, na hora de Deus, da forma de Deus, então a sua fé está firmada no Senhor, nas promessas dele. Eu não sei qual é a tua aflição, o que deixa o seu coração triste, angustiado, ansioso, mas eu convido você a exercer a sua fé, colocar na mão do Senhor e descansar. Descansar, louvar, sorrir, né? Paulo e Silas na prisão, feridos, louvando a Deus. Com dor, mas louvando a Deus. Isso é fé. Isso é confiança plena em Deus. E eu acho lindo como Jesus, quando ele via alguém com a fé assim, ele louvava, ele falava, né? Nossa, nunca vi fé, nem Israel viu uma fé como essa. Né? Aquele homem que falou, não, Jesus, não precisa na minha casa, só fala uma palavra que eu sei que meu servo vai ser curado. Sabe? É esse tipo de descanso, é esse tipo de confiança que Deus espera de mim e de você. E mesmo que aquilo que você tanto espera não aconteça como você almeja, e aí? Vai abandonar Jesus? Vai ficar triste? Não vai mais confiar em Deus? Lembre-se, com Deus não há prejuízos. Você tem um céu te aguardando. Você tem uma nova vida, vida eterna. Se alguém que você ama morreu, tem ressurreição para você, amado, para essa pessoa. Então, confie na promessa de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas. E Deus, ele ama quando ele vê uma pessoa firmada na fé, que não se abala, mas firme para sempre, igual o Monte Sião. Verdade? É isso, amados. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque Jesus vai voltar. Tudo vai ficar bem para sempre com ele. Vamos ler lá essa passagem que eu falei de Paulo. 2 Timóteo. Timóteo. 4, 7 e 8. Pode ler, amor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém? Que maravilha, né? Combata o bom combate da fé. Todos os dias. Todos os dias. Clame, peça ao Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo, ele nos traz essa consciência. Consciência da vida espiritual. Consciência de que a gente precisa do Senhor todos os dias. E a gente aprende a submeter as nossas emoções, os nossos anseios, tudo na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. Eu quero ler esse versinho aqui que eu amo, que é Lucas, capítulo 1, no verso 37. Diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Você crê nisso? Para Deus não há nada impossível. Essa é a grande verdade, amados. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tudo é possível
ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então não desanima não. Não desiste não. Logo, logo vai chegar o dia que o céu vai se rasgar, a gente vai ver Jesus. Persevera até o fim para você receber a coroa da vida eterna. E se porventura aqui nessa noite eu estou falando para alguém que não se entregou ainda, através do batismo também, não demore, amado, amada. Se entregue. Jesus está esperando você. E olha, Jesus não voltou ainda porque está esperando você entrega. Então se entrega a Jesus. Viva esse amor. Desfrute desse perdão, dessa graça, desse poder transformador que só existe nele. Tá bom? Jesus ama você demais. Jesus ama você extraordinariamente. Não dá para compreender esse amor, não. Mas dá para viver e ver em cada detalhe a mão de Deus, o cuidado de Deus. Então se entregue, se renda. E você vai viver coisas extraordinárias com Deus. Com Ele do seu lado, pela fé. Acredite, Deus está chamando você. Deus quer usar você. Deus quer revestir você de poder. Deus quer fazer você feliz. Verdadeiramente feliz. E a felicidade está em viver a vontade de Deus. Sabia? Quantas e quantas vezes nosso eu quer uma coisa e a palavra diz outra. E a gente escolhe pela fé. Viver assim diz o Senhor. E essa é a melhor escolha. A Bíblia diz também em Hebreus que o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus quer se alegrar com a sua alma. Então Ele quer ver a sua fé. A sua fé firme, a sua fé viva, a sua fé prática. A fé que vence o mundo. A nossa fé em Deus. Eu acho que já estourei o tempo. Mas quero dizer para você que Deus te abençoe muitíssimo. Não esqueça que Deus te ama. Não esqueça que Ele está te chamando. Se entregue. Mesmo você que já se entregou no batismo, quando eu falo entrega, é a busca, é o clamor, para que Deus prepare a cada dia a nossa vida para sermos testemunhas dele nesses últimos tempos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vamos orar uns pelos outros, nos fortalecer como igreja, viver essa unidade, esse propósito do Senhor. Tá bom? Amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus para mim. E eu creio muito mais nele porque vocês existem. Amém, amém. Louvado seja Deus. É recíproco, querida. Muito obrigada. Mas antes da oração, tu pode louvar a Deus? Quero me parar e fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim. E com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo a paz, oh, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida.
pedras venham contra mim, e com palavras que irão me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Oh, Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo a batalha, alguém com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho opinião e que é poderoso capaz de fazer. Eu sou eu possa esperança. Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu corro lá pra frente, ontem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar. Eu tô pra ti. Por causa de nosso Jesus. Vamos orar. Nosso amado, santo e querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos pela tua presença aqui conosco, pelo teu amor, pela tua misericórdia que nos alcança todos os dias, Senhor. Tu és tão bom. É lindo ver como o Senhor cuida de nós, como o Senhor age em nós e providencia na nossa vida, Senhor. Nós queremos te dizer que o que nós mais precisamos nessa vida é o Senhor. É a tua presença, é a tua paz, o teu amor, Senhor. Que o Senhor viva em nós, nos batize cada dia com o teu Espírito, Senhor. Nos ajude na nossa caminhada cristã, Senhor. Que seja uma caminhada de fé viva, fé prática, fé que não vacila, uma fé que pode passar por turbulências, mas ela vai perseverar. Sustenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé a cada dia, Deus. Nós queremos morar contigo eternamente, Deus. Nós queremos o céu. O Senhor é o nosso céu. Ó Deus, aqui estamos. Temos várias pessoas aqui nessa reunião. Temos muitos jovens, muitas pessoas que estão cada vez mais te conhecendo. E eu te peço uma bênção toda especial por elas, Senhor. Que teu amado Espírito continue poderosamente operando, realizando uma obra linda no coração delas, Senhor. Abençoe, Senhor, esse pequeno grupo, a sua liderança, as pessoas que estão à frente. Que a cada dia mais e mais o Senhor as use, inspire, motive, que eles não desistam de ser instrumentos de bênção através desse ministério, pequeno grupo, Senhor. Abençoe poderosamente todos os seus familiares, todas essas pessoas que estão aqui te adorando em espírito e verdade, Senhor. Permanece conosco, perdoa os nossos pecados, Deus. Realiza os teus sonhos, os teus propósitos na nossa vida, Senhor. Nos prepara para o teu reino,
Nós queremos morar contigo. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus.